eu sou a pastora Tati Teixeira. É muito bom estar com vocês aqui no Projeto Vida Nova na TV. Bom, eu juntamente com o apóstolo, com a pastora Márcia Teixeira, com meu esposo, o pastor Diego Campos Teixeira, estamos aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, na estrada Padre Rosê 224, bem pertinho do Largo do Bicão, na Vila da Penha. E você, ao longo desse programa, vai ver no rodapé do seu televisor os endereços de nossas igrejas. Tenho certeza que os nossos pastores estão com o coração aberto, os braços abertos para te receber, querendo te dar um abraço, querendo te dar um cheiro, como dizem os nossos amigos nordestinos. Tenho certeza que você vai ser muitíssimo edificado. Bom, o programa está muito especial. O pastor Diego Campos Teixeira, a pastora Márcia Teixeira vai trazer algo novo e muito lindo da parte de Deus para a sua vida. E também eu quero mencionar que já está chegando dia 4 de outubro no HSBC Arena, o Jubileu de Prata do Projeto Vida Nova. Você não pode ficar de fora dessa festa. Pastor Marcos Witt, The Lions Face, pastor Marcos Salles, pastor Helena Raquel. Olha, vai ser uma grande festa. Você não pode ficar de fora. Também o nosso amigo Fernandinho e o pastor Lucinho Barreto. Olha só, hein? Não dá para ficar de fora mesmo. Então fique ligadinho aqui conosco. Ao longo desse programa a gente vai mencionar sobre o HSBC. Mais informações é só acessar projetovidanova.com. Se você está aflito e necessitado, eu quero que você deixe o seu e-mail de contato através do faleconosco@projetovidanova.com. Você pode deixar seu pedido de oração, contar um testemunho também que Deus tem feito a partir desse programa na sua vida. Eu tenho certeza que a nossa equipe de oração e de intercessão estará entregando uma palavra da parte de Deus para você. Fique ligadinho, daqui a pouco eu volto orando pela sua vida. Projeto Vida Nova, mais 25. Espero em
queridos, estamos aqui no Projeto Vida Nova na TV e com convidados aqui muito especiais, né? Estamos com o David e a Fernanda. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante, muito legal, com os pré-adolescentes aqui da nossa igreja, né? Uma faixa etária de 9 a 12 anos de idade. E nós vamos saber um pouquinho aí desse trabalho, que é um dos braços do departamento infantil, né, que é realizado um culto somente para eles que fazem tudo nesse culto, né, David? Muito legal. E aí, David, obrigado, prazer vocês estarem aqui conosco. Prazer é o nosso, né, estar aqui nesse programa maravilhoso e poder falar do trabalho que nós estamos fazendo. Na realidade, esse trabalho, pastora, surgiu no coração do pastor Davi. Ele, um dia, acontecendo o culto aí na igreja, ele me chamou, a Fernanda ainda estava grávida. Da escola bíblica. Foi. Aí ele me chamou para conversar, ele falou, David, eu tenho visto as crianças nessa faixa etária muito abandonadas aqui na igreja durante o culto, porque é uma idade que o Ministério Infantil já liberava para os adolescentes. E ele falou assim, pô, que tal, você topa a gente fazer um trabalho aí de um culto infantil? Eu falei, pastor, eu topo. Eu falei, eu sou meio doido mesmo, eu topo. Tem que ser doido, né? E quando a gente pegou assim, pastor, a princípio a gente não tinha ideia de como faria. Tinha alguns jovens daqui da igreja, peguei, montei uma pequena equipe e começamos. E a proposta que o pastor Davi passou foi, David, que eles façam um culto próprio deles. E com o tempo Deus foi dando pra gente uma estratégia de como trabalhar isso, a importância que tinha esse trabalho. Eu não tinha um conhecimento muito vasto sobre essa idade, então fui pesquisar, me informar. Eu tenho conhecidos que são psicólogos, então fui perguntar e eu fui me apaixonando pelo assunto. E aí está o segredo, né? Aí colocou o coração. É verdade. Quando coloca o coração, aí sai tudo perfeito. Perfeito. E ouve Deus melhor, né? É isso. E um dia eu, trabalhando com eles, numa quarta-feira eu sentei com eles e perguntei. Deus me direcionou a fazer isso com eles. Perguntar como é que vocês gostariam de conduzir. E foi tremendo porque eles falaram para mim assim, tio, só tem as crianças que tocam. A gente queria dançar, a gente queria fazer teatro, a gente queria orar, a gente queria fazer tudo. Como um culto de adultos. E aí foi quando Deus começou a falar comigo em cima de 1 Coríntios 12 sobre os dons. Sobre os dons, o lugar deles no corpo. Então aí foi se desenhando o propósito com esse trabalho, que é fazer com que eles descubram o que é ser igreja, se descobrindo no corpo de Cristo, através dos dons. E já ensinando ele desde essa idade. O caminho que o menino deve andar. E foi bem legal, e Deus foi direcionando. E ter até a identidade deles no corpo de Cristo, né? É verdade. Aí Deus começou a dar essa identidade para o nosso trabalho. Compartilhei isso com o diácono Gilberto e a Rosane, que são líderes do Ministério Infantil, que a gente está submetido a eles. E foi curioso, foi muito tremendo, porque a gente tem experimentado isso, porque tudo que a gente compartilha com eles está no coração deles. Já era um sonho deles. Eles já oravam durante anos, porque nós nos conhecemos no Ministério Infantil, né? E lá casamos, nos apaixonamos, casamos, e lá nós já conhecemos Rosane e Gilberto. E eles tinham esse desejo de estender o Ministério Infantil, né? Com certeza. E é bom trabalhar com as crianças, os adolescentes, né? São muito bombardeadas. São, né? E eu vi agora uma estatística interessante, os nossos telespectadores saberem disso, que 80% dos americanos estão assistindo à internet por causa da pornografia e estão investindo nas crianças desde os 8 anos. Nossa. As crianças estão assistindo mais à internet por causa de pornografia, né? E nós aqui do Projeto Vida Nova, graças a Deus, né, temos nos levantado para combater isso. Não, é verdade mesmo. E é interessante ela citar essa estatística, porque logo assim que eu comecei a fazer uma pesquisa, eu tinha um livro chamado A Verdade sobre o Cristianismo, escrito por um autor chamado Dinesh de Souza, e ele fala justamente algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos com crianças da cidade. Olha. Que lá existe um movimento que eles estão tentando aprovar leis dizendo que os pais não podem mais educar seus próprios filhos, que eles têm que educar, e principalmente os pais crentes. Então eles querem tirar a autoridade dos pais crentes de criar os seus próprios filhos. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já está, né? Tendo e a gente está vivendo isso aqui agora no Brasil. Que não pode mais, né? Castigar absurdo. O seu filho e tal, bater. Mas não é aquele castigo, né?
E aí esse trabalho, o que aconteceu? Quando a gente começou, tomou uma proporção tão assustadora, que assim, a gente não esperava, que chegou a ter um culto onde nós fizemos, depois de 3 meses do trabalho iniciado, e foi muito, muito profético, porque foi exatamente quando completou 3 meses, deram 86 crianças no culto, naquele espacinho a princípio que a gente tinha começado. O apóstolo até passou na hora e viu. E rolou um mover tão grande, porque a gente tinha convidado uma das crianças para ministrar a palavra, e a criança ministrou uma palavra sobre dificuldades que ela passava na escola. E quando ele compartilhou isso, outras crianças se identificaram. E cada uma vinha à frente contando os problemas que ela passava na escola. E uma delas até falou, a minha professora me chama de burra. Aí começou a dizer as coisas ruins que a professora abrindo falava. O coração que estava sentindo. Rolou um mover nesse dia tão grande no culto deles que teve criança batizada com o Espírito Santo, criança profetizando sobre a outra. Crianças orando pelas outras, era uma coisa linda. Foi um lance, fica até arrepiado, porque foi um lance assim que na hora eu fiquei desconcertado, sem saber como agir com aquilo, e eu deixei. E os pais pararam na porta, o culto já havia terminado, os pais pararam na porta, tamanha era a glória de Deus que os pais começavam a chorar. Cumprindo, né, a profecia de Joel, né? É verdade, foi muito lindo aquele dia. Então ali marcou o trabalho de vez. E aí foi quando a gente conversou com o apóstolo, falou a respeito do espaço novo. O espaço. Aqui o nosso problema é o espaço vital, né? Vocês já perceberam? Mas Deus vai nos dar... Mas Deus tem dado graça, né, pastor? Tem dado graça. Nossa. Né? E Deus vai dar esse templo grande pra Eu até gente. brinquei com o apóstolo. Falei, apóstolo, nós vamos montar a igreja de 10 mil membros com essas crianças. É verdade. Porque uma coisa muito não é legal... Não é a geração do amanhã, do futuro, é a não, é de geração agora. De hoje. Eu tenho falado para os pais, pastores, o seguinte, e a gente pode deixar esse recado para os pais agora. A gente tem, desde que a gente começou no Ministério Infantil da igreja, eu ouvia dizer assim, as crianças são a igreja do futuro. São. Mas se eu não cuidar delas hoje, não há igreja no futuro. Não há. Isso. Não há igreja no futuro. Então nós estamos solidificando a igreja do futuro. Eu costumo dizer isso para os pais. Na realidade, nós estamos solidificando a igreja do futuro. E hoje esse trabalho, nós temos visto que ele tem se encaixado num local muito tremendo. Porque hoje a gente dá uma continuidade ao que o Ministério Infantil já faz e a gente desafoga o trabalho do Eurico e da Kelly nos adolescentes. Isso. A gente prepara uma galerinha que quando chegar para o Eurico e para a Kelly, eles não vão dar os problemas que o Eurico e a Kelly têm que resolver. Não acontece esse abismo. Não porque tem um antes abismo. havia um abismo. Aí, no caso, o pré-adolescente, ele ficava nessa lacuna, ele ficava perdido e o mundo vinha e abraçava. Isso. E a gente orando, aí Deus deu essa estratégia. Deu essa estratégia. Eu costumo dizer, no programa do sábado passado, nós entrevistamos outro casal, a Ive e o Adriano, que estão trabalhando com os solteiros, né, os divorciados, os viúvos. E tudo que nós fazemos aqui é pela revelação que o Senhor nos dá, não é isso, pelas ideias. Né? Nós vivemos pela revelação. E a gente se dedica a tal ponto que a gente, né, ora, jejua, vai no monte, né? E Deus abençoa, prospera, né? E tem dado certo. É interessante você não falar isso, porque quando o pastor Davi me direcionou no início, eu falei assim, pastor, eu vou ter que dar uma pesquisada em outras igrejas, porque eu não sei como funciona isso. E, pastor, foi interessante que eu fui pesquisando e as outras igrejas juntam com o Ministério Infantil. Não é uma característica como a gente colocou. E eu falei, Deus, o pastor Ezequiel costuma dizer para nós, tem dado essa palavra há muitos anos para nós, que nós vivemos de revelação. Então eu vou orar, o Senhor vai me dar uma revelação a respeito disso. E foi quando foi acontecendo essas coisas e a gente começou a montar essa identidade. E hoje o culto ele funciona, né? A liturgia deles, como é que funciona? A gente montou a liturgia de que forma? Eu costumo dizer que nós somos, os adultos, somos os coadjuvantes no culto deles. Eles têm toda essa autonomia. Eles têm uma autonomia. Claro que os tios, né, como somos chamados, ordenamos isso, eles ficam, né, aparando as arestas, mas eles têm toda a desenvoltura. Eles começam o culto orando, eles dão a palavra de ofertório, eles dão a palavra. É isso que eu queria saber, a condução do culto. Porque assim, a gente monta um ministério de música, aí o que a gente trata com eles? Olha, quem vai ministrar o louvor, abre o texto, abre o culto com uma palavra. Então tem um ministério de dança, as meninas da dança, ainda fica lá na frente. Então elas dançam
E aí depois do louvor eles cantam lá a quantidade de louvor que é necessário cantar e depois vem o anúncio. Aí o anúncio são os X que dão, mas vem um deles para fazer o ofertório. Então e isso tudo é bem coordenado mesmo, porque existe 4 equipes de tios que são responsáveis por uma quantidade de crianças. Então essas crianças são escaladas para dar palavra, para fazer o ofertório, trabalhar como obreiros no próprio culto, coordenando a bagunça dos próprios coleguinhas, mas a adoração deles é deles mesmo, é do jeitinho deles. Eles já estão aprendendo e vendo a responsabilidade. Né, de um culto adulto, o que acontece, é interessante. Pastora, muito legal. Olha só, queridos, prestem atenção no que eles estão falando, porque isso aí é muito legal, e a importância dos pais trazerem as muito crianças, importante. Os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, né, para a igreja. E interessante, é um bom recado para a gente deixar para os pais, que devido a toda essa pesquisa que a gente andou fazendo, pastor, eu conversei com várias pessoas, conversei até com o pastor Neu Barreto, numa oportunidade que ele veio pregar para os homens, e ele falou para mim o seguinte, David, é nessa idade onde eles estão definindo a sua personalidade. Isso. É o que eu falei da identidade. Eles estão em busca de si próprios. Então é essa idade que, se os pais não atentarem, perdem a amizade dos seus filhos. E eles arrumam outros amigos. E aí eles vão se perdendo, é a idade onde eles estão se descobrindo. É principalmente nessa idade onde esse movimento todo que a igreja e toda a sociedade tem combatido aí com relação ao homossexualismo, é nessa idade que acontece o maior ataque com eles em relação a isso. Para a senhora ter uma noção, a gente pegou nesse trabalho, a gente teve problemas com meninas com lesbianismo. Meninas de 10 anos de idade. Olha só. Não, e porque está acontecendo muito. Sim. Pegamos um menino que é filho de diáconos aqui da igreja, que há 2 anos sofria bullying na escola e não contava para os pais. E sofrendo calado. Calado. Quando a gente tocou no assunto num dia, porque às quartas-feiras a gente faz um culto, mas quem palestra somos nós, os tios, para ensinar eles a tratar de assuntos que eles próprios escolheram para a gente tratar. E um dia a gente tratou sobre o assunto de bullying. E quando tocamos no assunto sobre bullying, uma das crianças caiu um choro. Aí eu tive que chamar depois em particular, ele contou, tio, não, que tem um menino na escola que me bate, me tranca no banheiro e tal. Ele já falou que se eu contar, ele vai me bater mais e tal. E eu tive que passar isso com muita calma para os pais. E o emocional dessa criança, como devia de estar? Ele depois disso rompeu, graças a Deus ele rompeu muito, isso a gente conversou com os pais e a senhora vê assim, a proporção, assim, porque a gente tem conversado com os pais dizendo o seguinte, uma reunião que a gente fez, para eles entenderem o seguinte, nós não estamos aqui para tomar conta de crianças, estamos aqui para ministrar Cristo na vida delas. É verdade. É uma pena, o nosso programa já está acabando, mas eu queria finalizar a importância agora dos pais saberem que não são os pastores, né? Os educadores, os professores e vocês líderes que educam os seus filhos, né? Eu queria que você deixasse essa palavra para eles. Deixar claro para os pais, a igreja faz o papel dela. Qual é o papel da igreja? Ensinar Cristo. A palavra diz, ensina um menino o caminho que deve andar, e mesmo quando for velho não se desviará dele. Nós recebemos uma palavra de Deus que diz o seguinte, que nós fomos levantados para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O papel da igreja é isso, unir os pais. Unir os pais. Então, só nós vamos fazer esse trabalho dessa forma com a ajuda de você. Você trazer seus filhos para nós e ministrarmos Cristo para ele. Vamos auxiliar nessa questão da educação, mas nós não vamos dar educação. A educação é o pai e a mãe que tem que dar. Entendeu, pastor? E às vezes realmente a igreja enfrenta isso. Achar que a responsabilidade do pastor, do ministério, não é. Nossa responsabilidade é apresentar Cristo para eles, fazer com que eles conheçam Jesus e através desse relacionamento com Jesus, eles venham crescer em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Isso. E a Bíblia fala que nós devemos inculcar as nossas crianças, né? Deitado, levantado, né? Como Deuteronômio fala sobre isso, corrigir, né? Porque nós amamos nossos filhos, corrigir, né? Ter a correção necessária e dar limite. Né? Lá a gente ensina a disciplina e a obediência para eles. Isso é importantíssimo numa geração onde a gente vive, onde a televisão ensina o filho a desobedecer o pai e a mãe. Entendeu? Porque a internet, televisão estão bombardeando.
né? Estão bombardeando as crianças, adolescentes, os pré-adolescentes, enfim. Não tem mais nada que, né, que edifique, né? Infelizmente. Mas nós temos aqui um caminho, uma porta aberta para você, pai, mãe, trazerem seus filhos, né? E vão ser ensinados a palavra do Senhor, né? A palavra que salva, que liberta, que restaura, é a palavra do Senhor. Amém. Né? E nós pregamos aqui o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós somos uma igreja contextualizada, pós-moderna, mas nós não abrimos mão, né, dos princípios da igreja primitiva. E aqui está um casal de Deus, né, o David e a Fernanda. Eu quero agradecer muito a presença de vocês e que Deus continue abençoando, renovando, fortalecendo, porque não é fácil, não é fácil, né, trabalharmos em prol do reino do Senhor nessa área da infância, né, da adolescência. E nós, pastores, trabalhamos em todas as áreas, né? Mas nós estamos aqui, né, de pé, graças a Deus, né? Porque o Senhor tem nos renovado e queremos compartilhar esse amor do Senhor. Não é verdade? Eu quero agradecer e contem com as nossas orações. Com certeza. São muito especiais. Né? Então é isso aí, olha, não saia daí, fique conosco. Deus abençoe você muitíssimo. Olá, queridos, sou o pastor Luiz Fernando do Projeto Vida Nova de Realengo. 2014 é o ano do jubileu do Projeto Vida Nova. Vamos celebrar juntos, dia 4 de outubro, HSBC Arena. Vamos estar junto com Fernandinho, Marcos Witt, Pastor Lucinho, Delaine Face e muito mais. Esteja conosco, Projeto Vida Nova é mais 25. Olá, queridos, que bom estarmos juntos aqui nesse momento. Eu estou muito bem acompanhado, estou aqui com o pastor Melvin. Olá, pastor. Olá a todos os telespectadores, bom dia, Deus abençoe rica, poderosa e abundantemente. É um prazer. É um prazer para nós poder compartilhar com você esse momento. E olha, o pastor Melvin tem algo tremendo assim para contar da parte do coração de Deus para cada um de vocês. Eu gostaria que nesse momento você abra o seu coração e você possa receber tudo aquilo que Deus preparou para te falar nesse momento. Como eu estou falando, o pastor Melvin tem muita coisa interessante, tem testemunho muito lindo de transformação, né? Da mesma forma que Deus quer transformar a tua vida. Eu gostaria aqui de começar fazendo uma pergunta que me deixou um pouco curioso, quando eu quando eu escutei um pouco do teu testemunho. Já que você trabalha nessa parte musical, você serve a Deus nessa área, né? Sim. Mas antes de servir a Deus, você já cantava, né? Verdade, verdade. Nós, desde os 17 anos que sou envolvido ligadamente com a música, sou filho de um produtor musical chamado Marco Aurélio Ferreira, que é conhecido hoje, né, como o DJ Corello, que fez programas de televisão, enfim, meu pai é uma pessoa muito influente. E por essa influência sanguínea, né, eu fui envolvido com a música com 17 para 18 anos, cantando numa dupla conhecida como Teco e Buzunga, uma dupla que tomou seus 7, 8 anos de ápice. E quando eu já estava muito envolvido, né, com a música, com o funk, com aquele tempo da violência, de bailes e tudo, nossas músicas falavam muito de consciência, de racionalismo, falavam muito de política, né? E com tudo isso eu fui vendo a vontade do inimigo e a vontade do mundo, e Deus sempre usando alguém para me mostrar que tinha um projeto específico comigo. Eu assim meio que não dava ouvido àquela juventude, né? A fama, o dinheiro e tudo, aquele glamour. Mas quando eu fiz meus 24 anos, eu me entreguei totalmente para Cristo, né? Sem pensar que um dia fosse cantar para Cristo na igreja. Eu queria só ser salvo, né? Eu queria somente entregar a minha vida. E logo depois, Deus começou a me visitar com canções, e a gente começou a escrever, e hoje nós estamos louvando para Cristo. A Bíblia diz que Deus colocaria em nossos lábios um cântico novo, né? E hoje eu tenho vivido isso na minha vida, graças a Deus. Que lindo, pastor, que bom. Agora, enquanto você estava falando aqui, eu percebo que nesse ambiente musical, já que eu também sou envolvido, ainda que, graças a Deus, eu sou envolvido no ambiente de igreja, né? Mas a gente sabe
que estando no mundo, não é só um envolvimento musical, mas as pessoas acabam se envolvendo com outros tipos de coisas, vício. Perfeito. E uma série de situações, né? Aconteceu algo similar contigo? Sim, sim. O que acontece? A música, ela é muito propícia. A música está em tudo, né? A música está no futebol, a música está na TV, a música ela é algo fluente. E pela música ter acesso, né, a corações, ela de uma certa forma abriu portas, né, negativas, né, mundanas, mas abriu portas para que eu viesse a me envolver com pessoas, com influências, com pessoas de poderes. E aí, nisso tudo, eu comecei a me envolver com droga, né? Isso na minha adolescência e juventude, porque a música me tornava essas coisas acessíveis, né? Enfim, de forma aí como muita gente hoje sofre, né? Atores, atrizes. Assim, para se sentirem um pouco melhores, né? no seu interior. E a gente acabou trazendo isso para mim, cantando em favelas, comunidades e tudo. Eu acabei me viciando, né, em droga, mas graças ao Senhor, que Deus, em seu poder e graça, fez uma grande e poderosa obra. Um testemunho muito profundo, né? Quando que eu conto no meu DVD que minha mãe correu atrás de um carro da polícia enquanto eu estava algemado, um cantor de funk da época, hoje falecido. Mas você chegou então a ser até preso. Fui alguma detido. Coisa a ver com a questão da droga? É isso, somente isso, né? O sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar todos os pecados. Mas o pecado que me envolvia, né, quanto à droga que eu usava, eu era sempre conduzido, a polícia me pegava, aquela coisa, aquela pessoa que não tinha sorte. Mas hoje eu entendo que a minha sorte, né, é Cristo, né? A vontade de Deus é que eu estivesse louvando e adorando na sua casa. Minha vida não fluía, como canta o cantor, né? A minha vida não fluía porque dava certo, caía, dava certo. Então eu, algumas vezes sendo detido, algumas vezes minha mãe sofrendo, meu filho, aquela coisa de mãe natural, né? Que ama o filho, que dá vida pelo filho. Toda mãe tem essa preocupação. Uma coisa impressionante. E a minha mãe correndo atrás do carro, da polícia, gritando, mas graças a Deus ali, foi o dia do meu aniversário, eu conto isso no meu testemunho, no meu DVD, no meu primeiro DVD, no dia 13 de março do ano de 98, né? E eu já estava assim, prestes a acabar essa carreira de músico secular, né? Envolvido com tudo, aquela facilidade que o mundo traz, todo mundo perto, dinheiro, faz tudo. E, enfim, aí envolveu minha família, entristeceu os meus parentes, mas Cristo tinha um plano muito maior, tem um plano muito maior. Amém. E graças a Deus eu não resisti, né, ao plano de Deus, caí assim de joelho, aceitei Jesus na rua, foi algo muito impactante. Que lindo, eu até estou querendo também escutar um pouquinho, eu tenho certeza que os nossos espectadores estão com essa expectativa de saber como foi o teu encontro com Jesus, porque dentro disso tudo, você começou a falar aqui, mas assim, de uma forma mais específica. Por que eu falo isso, pastor? Porque tem muita gente que está nos assistindo nesse momento que passa por momentos que você já passou há tantos anos, desde 1998. E da mesma forma que Jesus transformou a tua vida, Ele deseja transformar a vida de todos os que estão agora ligadinhos conosco. Ou então existem, inclusive, mães que estão pedindo a Deus ajuda pelos seus filhos, que estão numa vida similar e elas já não sabem mais o que fazer, ou talvez, inclusive, estão perdendo a esperança, mas Deus está no controle da situação. Claro. Então, eu gostaria que você contando sobre esse testemunho, eu tenho certeza que vai inspirar, né? Como é que foi esse encontro com Jesus? Na verdade, depois de tantos dias massivos e cansativos na presença da música, né, do enfado, uma vez fui buscar na época do videocassete, né? Ainda não tinha dele. Tempo. Puxa, nem lembra disso. De 6 cabeças? Na época de 4, né? 4 cabeças ainda, naquela simplicidade. E aí eu fui buscar um vídeo na casa de um amigo meu e no caminho eu já estava com a perna quebrada, né, de um acidente que eu tinha sofrido. Eu estava indo cantar funk no Espírito Santo, na cidade do Espírito Santo, onde eu vou estar esse final de semana, para cantar para Cristo. Eu estava indo de carro, eu e mais 2 duplas, né, na época o Gorila e o Preto e o Marquinhos e Dolores, e mais eu e a minha dupla, o tempo nós estávamos dentro de uma van. O carro quebrou junto à homocinética e ficamos sentados numa muretinha, enquanto o rapaz consertava o carro, e veio um carro na contramão e me imprensou minhas 2 pernas na parede. Uau. Não se explica. Minha perna quebrou, dali começou a história, né? Eu sempre costumo dizer que Deus
permite, às vezes, tocar na carne para salvar a alma. E aquilo não me trouxe dano algum, assim, no que tange a minha saúde, porque hoje estou perfeito, corro, ando, se tiver que jogar, jogo, faço qualquer coisa, né, tenho uma saúde perfeita. Mas tudo aquilo foi para trazer um impacto, para que eu viesse acordar, porque Deus sempre alerta, fala, usa alguém, né? E de uma forma que eu não estava ouvindo, ou seja, ouvia, mas já não estava conseguindo assimilar e guardar, né? Eu não retinha. E nesse acidente, né, eu percebi o amor de Deus. Quando cheguei no Rio, já com gesso na perna direita, peguei a moto de um amigo e fui buscar uma fita, como lhe falei, de VHS para ver em casa. Quando eu estava indo pegar essa fita, eu estava gritando para sua janela e nada dele aparecer, ele nem apareceu. Agora a gente vê o plano de Deus e eu fui botar o pé engessado no chão. Não suportei o peso do meu corpo com a moto, caí pro lado direito, né? Quando caí, passou um casal de pastores, que eu quero deixar um beijo de toda a minha alma, um casal de pastores da Igreja Batista Betânia, de Irajá, no curso Ganharam-me para Cristo, a pastora Joseilde e o pastor Ilmo de Almeida. Um beijo para vocês, eu os amo de todo o meu coração, cuidaram de mim, me ensinaram a Bíblia, me deram noção de grupo, enfim. Eu comecei a cantar no Ministério de Louvor da igreja deles e tudo. Enfim, então tudo começou dali, ela passou na hora de parar o carro. Meu, o que houve? Eu, não foi nada. Aí eles pararam o carro, me socorreram, ligaram a moto para mim. Quando eu passei, para terminar, quando eu passei na porta da casa deles, consegui ligar a moto, o pastor guardava o carro na garagem, ela com duas crianças nas mãos, né? E ela disse, meu filho, quando eu olhei para ela, ela levantou a mão direita. Glória a Deus. E ela disse, volta para Jesus. Eu havia aceitado Cristo na sua igreja, mas não consegui me firmar, eu tinha aceitado, né, confessado, mas não consegui ficar firme. Quando ela liberou aquela palavra, eu estava em cima de uma moto 125, eu só consegui manter a moto numa marcha, abaixei um pouco a cabeça em forma de oração, e no momento que eu fui entregar a moto ao rapaz, eu fui falando, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa na minha vida, eu quero que o Senhor faça uma obra hoje. Eu quero me entregar. Eu fui orando do percurso da casa, de onde fui, até o dono da moto. Fui falando, minha família me ama, não era para mim estar assim, a minha vida está indo de mal a pior, por favor, me salva. Entreguei a moto. Saí de casa, né, como um ímpio, como alguém que não tinha nada com Deus, e voltei para casa servindo a Deus. Acredite, Glória se você a Jesus. quiser. Então, eu quero deixar uma palavra para a sua vida, que o milagre existe. Alguém pode sair da sua casa hoje, né, de um jeito e voltar de outro, não pior. Ter um encontro com Cristo, como Paulo no caminho de Damasco, inspirava mortes, e quando voltou ele já era uma pessoa transformada. Então isso aconteceu comigo hoje, é inusitado. Muitas vezes a gente faz pregando, cantando, hoje vem pessoas no altar chorando, Senhor, mas no meio da rua eu voltei já diferente, peguei uma Bíblia empoeirada que estava em cima do armário, limpei a poeira e comecei a ler Salmos e Provérbios, que a gente não conhece muito, engoli o livro de Salmo, de Provérbios. Aí comecei a pegar uma experiência. No outro dia, eu tinha uma internação marcada no Hospital Souza Aguiar, no 6º andar da ortopedia. Ali eu li a Bíblia com todo o meu coração. Ali o inimigo tentou de todas as formas, tentaram levar droga para mim no hospital. Tive visita de pessoas que não era para ter. E ali Deus usou um homem para mim, para me concluir, falando, Melvin, aqui dentro é fácil servir a Deus. Mas você vai sair, vai receber alta e o mundo lá fora te espera. Lá Deus quer ver quem você é, o quanto você o ama. E ele me contou a história de Jó e tudo sucedeu comigo. Tudo que eu tinha, eu perdi. E quando eu perdi tudo, passei uma prova muito difícil, Deus me restituiu tudo em dobro, eu acho que até em triplo, né? Eu conto isso com muita alegria. Glória a Deus, pastor. Que bom, assim, porque nos alegra, a gente escuta vários testemunhos de muita gente, mas cada vez que a gente vê nitidamente a obra de Deus na vida de uma pessoa, isso também fortalece a nossa fé. Amém. E eu sei que muita gente está sendo fortalecida nesse momento. Glória a Deus. E sabe o que eu achei muito interessante? Que o nosso Deus, Ele que nos gerou, né, nos seus sonhos, Ele que colocou talento na nossa vida, e muitas vezes por estar longe de Deus, a gente usa esse talento para coisas que não tem nada a ver Perfeito. Com o sonho de Deus para nós. Só que da mesma forma que Deus nos resgata, Ele não quer que a gente abra mão dos dons que Ele mesmo depositou em nós. Verdade. E eu vejo isso na tua vida, né? Antigamente, antes de você conhecer Jesus, você já era um cantor. Só que hoje você, como você também comentou, você louva a Deus, você usa o teu dom
para a honra e glória do Senhor Jesus. Continua trabalhando com a música. E eu até estou sabendo de uma música, né? Que influenciou muitas pessoas e que abençoou muitas vidas, a música Divisa de Fogo. Isso. Né? Uma música que talvez alguns dos espectadores nesse momento escutaram. Rapidamente, como é que foi um pouquinho dessa música? A Divisa de Fogo foi uma música que ela uma música que fala sobre batalha espiritual, né? Sobre Deus dispensar anjos a nosso favor, né? E nessa música eu não fui o primeiro a gravá-la foi, no caso, o grupo Fogo no Pé e também a cantora Flor de Lis, que é da gravadora MK Music. Que recentemente, desculpa interromper, ela esteve aqui com a gente, né? Foi um tempo muito bom, Pastor Anderson. Gente muito boa. Então a cantora Flor de Lis gravou essa música agora e essa música propagou-se muito, ela tomou uma proporção muito grande. Um pastor amigo meu da Flórida, de Miami, o pastor Erasmo, ele também gravou ela, me chamou e tudo para ir lá, e estou me preparando para poder estar lá cantando com ele. Falei, canta em inglês, vamos gravar em inglês, Corinho de Fogo em inglês, vamos fazer uma coisa nova, vamos expulsar o inimigo de qualquer jeito. Ele vai ter que sair em inglês, em francês, espanhol, mas é uma benção. A Divisa de Fogo foi um divisor de água na minha vida, uma música que ficou na gaveta durante muito tempo, e depois, quando ela saiu, cada vez que viajo para algum estado desse país, tenho visto a receptividade dessa música simples, uma música de batalha, uma música de guerra, como é o meu estilo de música, né? Pastor Melvin, nós estamos chegando no finalzinho, mas eu quero, assim, agradecer muito pela tua visita, né, por esse momento juntos aqui, e também queria dar uma oportunidade para que você possa deixar o teu contato, se alguém quer entrar em contato, ligar, convidar o Pastor Melvin, como seria? Fala para os nossos espectadores. Sim. Nós temos o telefone aqui, que é o Nextel, né, que é o 0 operadora 21 7801 7337, 0 operadora 21 7801 7337, e também temos o telefone da TIM, né, 97912 0792, 97912 0792, Rio de Janeiro, falar com o cantor Anderson Rangel, tá bom? Que é um cantor que está me ajudando muito, organizando a minha vida, porque para o cantor sozinho trabalhar fica difícil, graças a Deus. Então você vai estar falando com o Anderson, que vai estar te atendendo com o maior carinho, e estaremos na sua igreja, no seu evento, adorando, profetizando a vitória e a libertação. Glória a Deus, uma vez mais, pastor, muito obrigado. Muito obrigado a você também, querido espectador, por estar aqui acompanhando esse momento. E olha, continua ligadinho aí, porque Deus ainda vai falar muita coisa linda ao teu coração. Fica com a pastora Márcia Teixeira, a pastora Tati Teixeira, e que Deus te abençoe. Olha, eu vou destacar isso aí, que o Senhor nesse momento possa te abençoar muitíssimo, muitíssimo e muitíssimo. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu, e Deus meu, faz chover.
o teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, faz Olá, queridos, quem está comigo hoje aqui é a Paulinha, com muito carinho, né, que a gente chama a Paula, a esposa do Fernandinho. Eu queria que a Paulinha falasse um pouquinho como era a sua vida antes do Ministério Faz Chover. Porque você, é claro, né, tinha uma carreira, uma profissão, né, claro, como quase toda mulher tem. E aí? Muito prazer, né, de você estar aqui hoje. Obrigada, pastora. Obrigada por vocês estarem me recebendo aí. E obrigada mesmo por todo o carinho que a gente tem recebido de sua família, né? Amém. E, bom, eu e Fernandinho começamos a namorar muito cedo. Com 15, 16 anos, a gente já estava namorando. Nossa. Então a gente compartilhou dos sonhos juntos, né? E quando eu entrei numa faculdade, eu escolhi fazer jornalismo, fiz 1 ano e alguns meses de jornalismo, mas algumas coisas me fizeram desistir porque eu não me via naquela profissão por causa de alguns valores. E aí eu fiz vestibular para serviço social, fiz a faculdade. Depois de algum tempo, comecei a trabalhar, tive meu primeiro emprego. Meu filho já, acho que a Azaf já estava nascendo, eu tinha nascido. E naquela ocasião havia assim, até uma angústia grande, porque a gente estava casado, eu já estava grávida, a gente estava sem emprego. E tem, assim... Como todo princípio de casamento. Muitos detalhes nessa história toda, mas eu fiz serviço social. Comecei a trabalhar, depois surgiu o 2º emprego, depois o 3º emprego. Um dos 3 era o serviço social na minha igreja local. Eu trabalhava com serviço social na igreja. Que bacana. Só que antes eu já cantava, já fazia parte do Ministério de Louvor. Já tinha um históricozinho na igreja. Já. Na verdade, Fernandinho passou a olhar para mim quando a gente cantou junto pela primeira vez, com 15 anos de idade. Que bacana. Então, depois, quando eu fiz serviço social, fui desenvolvendo a minha profissão, amava trabalhar na igreja nessa área, também gostava de fazer o que fazia. Interligado, né, a área social com a igreja, né? Com certeza. A gente dá o pão do céu, mas o pão da terra. Com certeza. Uma das questões na minha vida era que eu trabalhava com serviço social em projetos sociais do governo municipal e estadual. E às vezes eu estava com aquele grupo de mulheres, de famílias, para entregar o que era o benefício deles. Isso. E quando eu tinha que estar ali, dar uma palavra, e quando me viu eu já estava chorando, quase fazendo apelo. Então, era assim um confronto, né, muito grande, um conflito ali, porque eu queria fazer muito mais pelas pessoas do que só dar o alimento, a cesta básica,
o programa para o menor, o que fosse. É interessante você estar falando que quando a gente... eu já fui vereadora e eu já vi isso de pertinho e a gente absorve, né, os problemas do cidadão e a gente quer fazer muito mais. E às vezes a gente não consegue, né? Exatamente. E é um conflito, né? Exatamente. É o amor mesmo que a gente tem, Cristo, né? E a gente quer compartilhar, a gente quer dividir. É verdade. E a gente quer ver solução para todas as pessoas, né? É isso. E aí, chegou um tempo que eu, com esses 3 empregos, Fernandinho fez o primeiro CD, foi em 2001, Formoso És. E o Faz Chover só saiu em 2003. Chegou nessa ocasião, né, que quando saiu Faz Chover, que aí as pessoas passaram a conhecer a música e aí a partir da música conhecer quem era o Fernandinho e queria que ele estivesse em suas igrejas, nos eventos, né. Eu cantava com ele, tinha o meu trabalho secular e ao mesmo tempo eu atendia as pessoas para fazer agenda para ele. Então eu me via... Fazia de tudo um pouco. De tudo um pouco. Então eu me via numa situação... Mas a esposa é isso mesmo. Não tem jeito. Mas assim, eu já estava bastante atarefada, né? E eu me lembro de situação de eu estar atendendo as pessoas e estar no telefone, não, pastor, não, o Fernandinho não pode. Ah, tá, eu vou ver para o senhor, liga para mim amanhã. Então chegou um ponto que eu não tinha como mais. E também eu não conseguia permanecer porque eu não achava justo, principalmente ali na igreja, eu não podendo arcar com o meu compromisso com a igreja e me dividindo com o trabalho com o Fernandinho. Então chegou um tempo que eu conversei com o meu pastor, falei com ele que eu não tinha condição mais de continuar, apesar de que eu amava fazer o que fazia ali. E ele falou, segura mais um pouco, não sai agora não. E eu fui ficando... O pastor perdeu uma filha. Aí eu fui ficando mais um pouco, até que ele foi entendendo também, né? E as coisas também com o Fernandinho começaram a acontecer a partir da igreja, não foi isoladamente. Não. Então ele tinha... Importante você falar isso, isso mesmo. O nosso pastor tinha participação muito direta nisso. Então ele entendia, né? Entendi. E aí eu fui deixando o emprego, fui deixando 2, fui deixando 3. E fora a casa, né, Paulinha? Os filhos, né? Você hoje, no Fernandinho, 3 filhos. 3 filhos. Então são bênçãos, heranças, né? E é isso mesmo. Porque a boa mão do Senhor foi começando a abençoar, né? A prosperar o ministério de vocês, né? E Deus tem guardado vocês. Né, tem sido um casal tremendo do Senhor e é isso aí. E como é que você se sente agora assim? Deus está abençoando, Deus está colocando a mão. E é mais responsabilidade, né, Paula? Muito mais responsabilidade, né? Porque o evangelho agora está banalizado, está deturpado. Muitos têm se levantado como cantores, né, no gospel, cantores gospel. Mas nós temos visto o diferencial, né, dos adoradores e dos cantores. A gente tem conversado bastante sobre isso. Todo mundo quer ouvir a música evangélica, a música chamada gospel. Né, para popularizar. Mas poucos estão buscando a essência dessa música, né? E eu me lembro, há uns anos atrás, bastante tempo atrás, um pastor esteve na nossa igreja numa conferência e me chamou muita atenção, eu era nova, e ele falou, nós vamos chegar a um tempo, isso devia quase 20 anos atrás, 15, 18, não sei, mas mais de 15 anos, nós vamos chegar a um tempo que nós vamos ouvir as pessoas falando de Deus e querendo Deus, mas poucos vão buscar a essência que é Jesus. Jesus é cruz, Jesus é renúncia, e as pessoas não vão querer renunciar. Deus, elas buscam Deus em qualquer lugar, Deus na flor, na planta, Deus em qualquer lugar. Um Deus que me abençoa, elas não sabem quem é esse Deus. Né? E quando a gente fala de Jesus, é o momento de eu tenho que renunciar, abrir mão da minha vontade, né? Para que Jesus habite em mim e que Ele dirija a minha vida.
Então, a música está entrando em qualquer lugar, mas tem que ser pregado o evangelho de renúncia, o evangelho da cruz. Aí está o segredo, porque muitos cantam até lindo, né, Paulinha? Muitos cantam bonito, lindo, mas a licença, isso mesmo que você falou, que era quase 20 anos atrás, já estava sendo profetizado, e nós temos visto isso. Né? São poucos, né, adoradores, e possamos estar firmes, né, constantes nisso. Amém. Né? E você, você se sente assim, abençoada, realizada nesse ministério? Eu me sinto porque... Você sonhou junto com o seu esposo desde os 15 anos, né? A gente não sonhou gravar, a gente não sonhou cantar para um público de milhares de pessoas. Nós não sonhamos, nós não tivemos o sonho de vender milhares de CD. Nós tínhamos o sonho de ganhar vidas e de edificar a igreja. Nós temos uma grande paixão que é com a Igreja de Cristo. Nós temos muito cuidado com a igreja, com a noiva. E isso Deus foi colocando no nosso coração já há muito tempo. Colocou na nossa vida um pastor que também tem sentimento pela igreja. E um dia ele disse para Fernandinho, se você der certo aqui na igreja, você vai dar certo em qualquer parte desse mundo. E Fernandinho sempre viveu uma vida de submissão a Deus, submissão ao nosso pastor. E a coisa foi dando certo, porque a gente pede muito a Deus que nos aumente cada dia o temor a Ele, né? O temor a Deus nos freia. A gente não avança sem Ele, né? Então nos faz recuar, nos faz ir devagar, esperando que Ele que nos conduza, né? Então eu sou muito abençoada porque estou realizada, porque eu estou na obra de Deus. A minha vida sempre foi na obra de Deus. Minha mãe me ensinou assim, minha mãe sempre viveu para a obra de Deus e sempre me ensinou isso, sempre me colocou na obra. E quando eu casada com o Fernandinho, Fernandinho conta sempre isso, eu pedi a Deus um violão, Deus me deu muitos violões que hoje eu posso dar a outras pessoas, graças a Deus, mas nada disso, assim, isso tudo é importante, que a gente sabe o alcance que tudo está tendo através desse trabalho, as vidas que estão sendo alcançadas. Mas para a gente, o mais importante é a presença de Deus. Assim. É isso aí. E eu sou uma mulher realizada porque eu amo o Senhor e porque o meu marido ama o Senhor. Então é um homem temente a Deus que eu vou chorar. É tudo. É tudo. Não, mas a gente se emociona mesmo porque... o temor, a gente tem visto que tem se terminado, né, Paulinha? Essa essência, o buscar em adorar ao Senhor em espírito e em verdade tem acabado. Muitos têm subido em púlpitos de qualquer maneira, né? Fogo estranho no altar. E aqui a nossa igreja, e agora eu vejo o porquê da unção na vida de vocês, né? Essa essência é preservar a igreja, é obedecer a igreja, obedecer ao pastor, né, que tem se perdido isso, esses valores, né, e nós preservamos isso aqui na nossa igreja também. Então aí está o segredo. Olha só, também estou sentindo aqui a presença do Senhor hoje, foi assim um dia muito tremendo, né, e que você possa também sentir essa presença do Senhor. E eu tenho certeza que adoradoras, cantoras, né, do Senhor estão nos assistindo nesse momento. Eu queria que você só deixasse uma mensagem para elas, né, como mulher, como esposa, como mãe e como adoradora. Todas nós somos adoradoras do Senhor, né? Não precisa cantar, mas nós somos adoradoras, né? Bom, para você que é casada, eu desejo que Deus abençoe abundantemente sua vida, seu casamento. Que você se submeta a Deus, porque sim, você vai conseguir se submeter ao seu marido e ser realmente uma mulher realizada. Né? As mulheres, as meninas solteiras, as meninas que estão sonhando com seus príncipes, vivam intensamente para Deus e busquem a vontade de Deus. Ele vai vir, seu príncipe vai vir e você também vai ser uma mulher grandemente abençoada.
Amém, amém. E a Paulinha também, junto com o pastor Fernandinho, eles foram canais, né, para unir a minha filha com o filho deles espiritual, o pastor Diego, né? Que bênção. Somos uma família agora, né? Isso, Pude também conhecer a mãe da Paulinha, o pai, família abençoada, né? Os filhos, enfim. É uma família abençoada. Tem o sucesso na família, tem sucesso no ministério, né? O importante é isso. Vocês vão poder ver algumas imagens aí do nosso culto das mulheres comprometidas. Foi tremendo. E eu quero agradecer muito a presença da Paula aqui com a gente, tá? Obrigada. Paulinha? Só Deus pode recompensar e volte sempre, Obrigada. tá bom? E eu termino dizendo para você que Deus te abençoe muitíssimo. Muito bem, estamos de volta. Tenho certeza que esse programa tem abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. E nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você está passando por uma necessidade, mais uma vez, eu quero deixar os nossos contatos através do Fale Conosco, @projetovidanova.com. Os nossos intercessores estão aí, já com os e-mails preparados para receber e te entregar uma palavra de vida, de fé e de esperança. Se você puder fechar os seus olhos e colocar a mão no seu coração, pois agora é momento de oração. Paizinho querido, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, compartilhando das tuas boas novas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada telespectador, eu te peço que tu venhas derramar bênçãos sem medidas, Senhor, sobre a vida, sobre a família, sobre os ministérios, aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, vai se revelar a eles de uma forma muito tremenda e especial. Envolve-os com teu amor, Senhor. Ó Deus, que eles possam se sentir abraçados e envolvidos por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Deus, muito obrigada, Senhor, pelo Projeto Vida Nova, Senhor, por esse programa de TV que tem alcançado milhares de pessoas. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, já estamos finalizando, mas semana que vem te espero por aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe muitíssimo. O Projeto Vida Nova é mais 25.